Não era prioridade, mas era importante. Prioridade vem primeiro que importância. Entendeu? Ah, pastor, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Isso é importante. Mas você sabe o que é prioridade? Então Jesus ama a postura de Marta, a postura da adoração, o serviço de Marta, a adoração de Maria e a amizade de Lázaro. Eu gosto dessa sequência. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no verso 38, nos diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Vamos olhar esse texto, pois Jesus está passando ou entrando em Betânia, uma pequena aldeia naquela época. E quando Jesus passa por Betânia, uma mulher moradora de Betânia resolve receber Jesus em sua casa. Marta provavelmente já sabia quem ele era. Jesus já estava há alguns anos na caminhada. Então, ele já era alguém reconhecido, famoso, com notoriedade. E provavelmente isso também atraiu a atenção de Marta. Receber Jesus na casa dela daria a ela, ou iria conferir à sua família, a postura de manter bons relacionamentos, de ser alguém bem conectada. Não havia nenhuma necessidade de Marta fazer isso. Jesus estava passando, mas ela viu a oportunidade de levá-lo para sua casa. Parece que é uma boa coisa. Parece que vai ser muito legal. Parece que vai ser muito divertido. Parece que vai ser uma grande bênção. Mas Marta não tem a mínima noção de quanto isso vai lhe custar. Porque Adão e Eva também não tinham noção de qual era o preço do paraíso. Porque Davi não tinha noção de qual preço seria ser um homem de Deus. Entrar e vencer Jericó era muito legal, mas Acã não sabia, até então, qual era o preço de obedecer a Deus naquele momento. Às vezes as pessoas não têm a dimensão de quanto custa. Receber Jesus, levar Jesus para a sua vida parece que é barato. Parece que dá para qualquer pessoa fazê-lo. Mas quando as pessoas começam a descobrir o quanto custa, me parece que isso fica caro demais para elas. Se você não sabe, se ainda não dá para você, eu te dou um conselho. A Bíblia diz: se não consegue pagar, não vote. Se você consegue entender o quanto vai custar para você manter seus negócios na linha, certo? Se livrar muitas vezes de vícios, de comportamento, abandonar determinados vestimentos, vocabulários. Então, se você não sabe se dá para pagar o preço de servir ao Senhor, vá mais devagar. Porque ao invés do nome dele não ser glorificado através da sua vida, o nome dele vai ser envergonhado por sua vida. Marta está com problema. Porque ela acaba de receber na sua casa 12 homens, com Jesus 13, com Lázaro 14. Então, ela descobre que aquilo é pesado demais para ela. Então, Marta começa a notar algumas coisas. E preste atenção, capítulo 10, verso 40. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços. Tinha muitos serviços, sim ou não? Porque tinham quantos homens? Então é perfeitamente normal que tivesse muito trabalho. Marta agora está descobrindo o quão trabalhoso é chamar Jesus. O quão trabalhoso era tê-lo na sua vida. Não é simples. É algo que a gente precisa entender. Marta então está distraída. Muito serviço, é muita coisa, é muita gente para servir, é muita comida para colocar na mesa. Marta, e eu te pergunto uma coisa: Marta está fazendo algo importante, sim ou não? Sim. A comida tinha que ser servida? Ela chamou os caras para comer, tem que ter comida, sim ou não? Sim. Mas Marta vai descobrir algo. Ao tentar arrumar tudo, a colocar tudo à mesa, a atender com aquilo que era importante, presta atenção, importante, não é supérfluo, era importante. Não era prioridade, mas era importante. Prioridade vem primeiro que importância. Entendeu? Ah, pastor, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Isso é importante. Mas você sabe o que é prioridade? Marta não está sabendo. Porque Marta não sabe nada de Jesus. Marta achou que era legalzinho ter Jesus. Era só isso. Quando ela convida, ela descobre que com ele vão seus discípulos. Com ele vão seus valores. Com eles vão seus conceitos. Você está entendendo? Não, mas eu não quero os conceitos, então não dá. Não dá para ter Jesus de verdade e não ter os princípios. Você tem todo o direito de descobrir que não dá para você pagar o preço de viver com ele, de obedecer. Marta está descobrindo isso. Está pesado demais e ela está distraída.
Certo o quê? Porque ela está envolvida. Marta não é relaxada, a distração de Marta. Não, Marta está focada na comida, na mesa, no que vai servir, certo? Em colocar a água para eles se banharem. Marta está preocupada com todos esses recursos e isso é importantíssimo. Mas Marta não sabe nada de quem está na casa dela. E quando ela se depara com essa situação, ela localiza sua irmã Maria, que está sentada junto com os homens. Marta chega à conclusão: se Maria vier me ajudar a servir, o serviço divide para as duas. Se Maria parar de ficar sentada lá e vir aqui me ajudar, eu consigo, eu dou conta. Marta não está errada, ela está preocupada com a comida. O que ela não sabe é que para o convidado que ela recebeu na casa dela, tem algo mais importante que a comida. Porque Marta não sabe nada de Jesus. Então, se você não sabe nada sobre Jesus, você pode achar que a sua oferta alta pode conferir a você autoridade para cometer determinados pecados. Que a casa que você mora, que a roupa que você tem, que o grau de intelectualidade que você representa. Marta começa a lidar com valores que não é da casa, é do visitante. E agora Jesus. Então ela olha para aquela situação e ela está olhando para Maria e ela, na cabeça dela cara, como é que Maria me deixa aqui sozinha? Não, Maria tem que vir, Maria tem que mudar. Então ela vai até Jesus. Aproximando-se disse: Senhor, ela está falando com Jesus, não se te dá que a minha irmã me deixe de servir só, diz-lhe que me ajude. Marta está dizendo: Jesus, o senhor não está vendo a postura de Maria? Pelo amor de Deus, fala com Maria para vir me ajudar. Maria tem que mudar, porque quem está certo aqui sou eu. A gente precisa servir. Só que ela não espera. Porque é assim no casamento, onde a Marta acha que sempre a Maria tem que mudar, onde o marido acha que é a esposa que tem que mudar, os pais acham que quem tem que mudar são os filhos acham que quem tem que mudar é o pastor, são os pais, o pastor acha que tem que mudar é a igreja acha que quem tem que mudar é o pastor. É assim, é isso, porque quem tem que mudar são os outros, não somos nós sempre somos Marta, isso somos nós, Marta. Maria, levanta e vem me ajudar. Muda Maria. Só que a casa de Marta virou a casa de Deus. Quando ela recebe Jesus, os valores dele vai para a casa dela. Então é por isso que ela entende que naquele momento ele é a maior autoridade na casa dela. Por isso que ela não fala com Maria, por isso que ela não fala com Lázaro, ela fala com Jesus. Manda minha irmã, o senhor não está vendo que minha irmã me deixou servir sozinha? Ela tem que mudar, levantar e me servir, ou me ajudar a servir. Verso 41, Jesus falou: Marta, preste atenção, filho. Olha só, o que você está fazendo é importante. A gente vai comer, a comida tem que ser feita, mas tem algo que é mais importante que a comida, para mim, não para você. Para Marta, a comida é mais importante que a palavra e o ensinamento, sim ou não? Mas ela convidou quem para ir na casa dela? Então os valores de quem está prevalecendo naquele momento, de Marta ou de Jesus? Então Jesus começa a explicar a ela: Marta, peraí, deixa eu te explicar uma coisa. A Maria está certa. Então se Maria está certa, quem é que tem que mudar? Marta. Entendeu? Porque Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Jesus não está desprezando o que Marta está fazendo. Jesus só está dizendo para Marta que para ele sentar e oferecer total atenção, se livrando de tudo aquilo que pode roubar a sua atenção, naquele momento é prioridade. Quando terminou, o que a gente faz? Aí então nós vamos comer, Maria levanta, vai te ajudar a servir, dá até para um de nós te dar uma ajudinha. Mas por que Marta está enfrentando isso? Porque Jesus é novidade para ela. Ela nunca recebeu Jesus na casa dela, entendeu? Então também não dá para andar com Jesus e ter qualquer tipo de vida. Marta está descobrindo isso. Então quem tem que mudar somos nós. E a igreja que está careta demais, certo? E a Bíblia que está ultrapassada demais, que está... Não, descobre se dá para pagar, cara. Deu para pagar? Tá certo. Não deu, não deu. É assim que funciona. Antes de tomar a decisão, vai devagar. Marta agora, ela está descobrindo isso. Jesus falou para ela: não vou tirar Maria daqui, porque o lugar de se estar agora, Marta, é aqui.
depois que nós resolvermos aqui, nós vamos para aí, porque esses são seus valores, esses são seus princípios, essa é a sua maneira de viver, e eu te respeito. Me parece que as coisas se ajustaram. Mas o capítulo 11, o verso 3, vamos para a próxima etapa desse relacionamento intenso. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Preste atenção, Lázaro adoeceu. Marta e Maria estão preocupadas, tentando resolver com aquilo que tem. Quando elas descobrem que o que tem não é suficiente para resolver, ela manda chamar Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o que foi na minha casa. Então, foram chamar Jesus. Qual é o problema? O problema é que Jesus não veio. O problema é que Marta está notando que esse modelo de relacionamento é um modelo onde ela só oferece e não recebe. Quando foi para comer, Jesus foi. Quando Marta não entendeu direito e foi repreendida, provavelmente ela sentou para ouvir. Marta está descobrindo que ela está oferecendo muito para esse relacionamento. E não tem problema. O problema é quando a mão vai trocar. Então, cadê Jesus? Jesus não vem. Mas Marta nunca disse que recebeu Jesus na casa dela para fazer uma troca. Pelo menos não é isso no primeiro encontro. Se Marta estava com essa expectativa, essa era a expectativa dela. Ela manda chamar Jesus e Jesus não vem. E não vem para orar por Lázaro enquanto está doente. Não vem no velório do Lázaro. Não vem no enterro do Lázaro. Não vem. Pronto, está certo. Sepultou Marta, ou Lázaro, e está tudo bem. Vida que segue, não é Marta? Vida que segue, não é Marta. Ele não veio, tá bom. Mas o texto desenrola. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Disse isso aos seus discípulos, não a Marta. Marta não sabe nada do que está acontecendo. Jesus disse para os discípulos: olha, a enfermidade do Lázaro, gente, não é para a morte, tá certo? Fica tranquilo, é para que o meu nome seja por ela glorificado. Então tá bom, vai lá, verso 5. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã. Eu gosto dessa sequência. Ele amava a Marta, olha bem. Lázaro amigo, Maria era a mulher dos pés, mas Marta era encabeça, amava a Marta, porque Marta estava pronta para fazer, estava pronta para aprender, você está entendendo? Estava apta para enfrentar. Então Jesus ama a postura de Marta, a postura da adoração, o serviço de Marta, a adoração de Maria e a amizade de Lázaro. E o evangelista que ele vai se tornar, verso 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar que estava. Os discípulos estão tranquilos, porque Jesus disse que a enfermidade não era para, então Lázaro deve estar melhorando. Mas quem é que está na outra ponta dessa corda? A Marta. E Lázaro está melhorando? E Marta está olhando. Pensa Marta olhando Lázaro. Fique aí, Lázaro. Segura na mão de Deus, mas não vai. Segura, que ele vem. Não segurou. Lázaro morreu. Verso 7. Depois disso ele diz o que os discípulos? Vamos outra vez para a Judéia. Vamos lá. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar, e nós vamos lá. Note que era perigoso. O discípulo deve estar pensando: ei, não quer ir para curar o Lázaro, porque a chapa está quente. Verso 9. Jesus respondeu que não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Vamos embora, o verso 10. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não há isso aí. Verso, assim falou e depois disse o quê? Lázaro o quê? O nosso amigo. Mas eu vou do sono. Olha os discípulos, o que falaram? Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Está dormindo, deve ter tomado assim um remedinho, né? E está dormindo. Olha o que Jesus falou no 13. Mas Jesus dizia isso da sua? E eles, porém, cuidavam que falava do repouso do... Verso 14. Então Jesus disse o quê? Aí, rapaziada, o Lázaro morreu. Pensa a cara dos discípulos. Até Jesus mentindo. Morreu. E era amigo dele e não foi, hein? Pensa o Judas pensando: é isso aí, isso aí. Eu já decidi que vou trair. Pare e pense. Mas isso tudo é o que está acontecendo aqui. Lázaro está dormindo, eu vou despertá-lo. Ah, mas se ele está dormindo, está seguro? Não, ele morreu. Mas eu vou lá. Os discípulos estão aptos para isso. Mas na outra ponta dessa corda está Marta. Jesus não apareceu na doença, no velório e no enterro. João capítulo 11, verso 39. Preste atenção. Jesus vem chegando e Marta sai ao encontro dele. Marta sai ao encontro dele. Lázaro está morto. Maria está sentada em casa.
E Marta sai correndo quando alguém diz, ele está chegando. O que ele vem aqui agora? Agora? Quando eu estava precisando não veio. Agora? É isso? Isso que é consideração? Então é isso. Isso que é relacionamento para ele. Eu conheço muita gente que faz isso. Marta sai correndo, aborda Jesus no caminho e ela é dura com ele. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus também não refrescou para Marta. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, Marta, ainda que esteja morto, viverá. Ela disse, e Marta partiu para dentro, de voadora. Marta falou, eu sei que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia, mas eu queria ele vivo aqui agora. Jesus falou, vamos lá dar uma olhada no sepulcro. Chama Maria, porque Maria ainda continua sentada, aquela lerma. Marta corre lá e diz, Maria, Jesus falou para nós ir para o sepulcro. Marta disse assim para Jesus, Senhor, eu sei que tudo aquilo que o Senhor pedir ao Pai, Marta está dizendo para Jesus, Senhor, olha só, o meu irmão morreu, a minha fé não. Meu irmão está no sepulcro, mas se o Senhor quiser ir lá em casa comer alguma coisa, dá para ir. Porque meu relacionamento com o Senhor está além das minhas perdas particulares. Nós construímos um relacionamento sério. Não é isso que eu queria, mas foi isso que aconteceu. Marta é alguém que construiu um relacionamento sólido, firme, e é assim que funciona. Vamos para o sepulcro para quê? Vamos para o sepulcro. Marta não tem a mínima noção de que Jesus vai ressuscitar Lázaro. Na cabeça dela, a ressurreição cuja qual Jesus está falando é a ressurreição do último dia. Por quê? Porque Lázaro está em processo de decomposição. O cheiro de Lázaro não é bom mais. Quando chega no sepulcro, Jesus olha para Marta e diz, Marta, manda tirar a pedra. Não fala para Maria. Manda tirar a pedra, Marta. Manda remover a pedra. Sabe o que Marta diz? Senhor, não mexe com isso não. Não mexe. Tá bom? Deixa para lá. Morreu, tá ok? A partida de Lázaro não vai mudar nada no nosso relacionamento. É um preço alto que eu estou pagando, mas eu consigo pagar. Eu não estou com um relacionamento de menino com o Senhor. Aqui o papo é reto, é sério, tá bom? Não precisa mexer nisso. Jesus disse, Marta, manda tirar a pedra. Manda tirar a pedra. E Marta então diz, tire a pedra. Então tá bom, Jesus, tá bom. Tire a pedra. Jesus diz, Lázaro, saia, vem para fora. Eu imagino Marta olhando aquela situação. Os discípulos estão tranquilos. Jesus já havia dito que ia ressuscitar Lázaro. Eles sabem, Marta não. Pastor, por que os discípulos sabiam e Marta não? Porque eles tinham que saber. Eles caminhavam com Jesus e abandonaram suas vidas. Marta não. Se os discípulos começam a acreditar que Jesus não iria protegê-lo, que Jesus iria se esconder mediante a situação, isso daria problema. Já tinha gente querendo ir embora porque as coisas estavam ficando apertadas demais. Então por isso ele já foi logo, eu vou lá e vou. Porque se chega lá, o Lázaro está morto e os discípulos não sabem, ia ser um choque para eles. Então eles avisam, Jesus avisa previamente, nós vamos lá, mas eu já estou avisando a vocês, o Lázaro morreu e eu vou lá despertá-lo. Então os discípulos já estão indo sabendo que Lázaro está morto. Marta não. Marta leva o impacto. Marta manda abrir, Jesus chama Lázaro e vai para a casa deles. Quando Marta diz, não tire a pedra, Jesus, pode deixar do jeito que está, ela está dizendo, Senhor, dá para pagar. Eu consigo pagar essa conta. Meu relacionamento com o Senhor é forte o suficiente para aguentar isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão, e termino aqui. Se você acha que está pesado, se prepare. Tem tendência a ficar mais pesado. Se o seu relacionamento com Jesus, para sobreviver, ele não está preparado para enfrentar dificuldades, vem aí tempos mais desafiadores. É assim que funciona. Mas a história dessa família é fantástica. E me permita terminar com Lázaro, porque Lázaro voltou. Agora Marta já sabe como funciona. Marta agora não acusa Maria. Provavelmente quando Jesus chega, Lázaro está ressuscitado, é um momento de alegria, a casa deve estar cercada de pessoas que quer ver o homem que ressuscitou, mas não há registro de que Maria está preparando comida, não há registro de que Marta prepara alguma coisa, porque assim que Jesus chegou, provavelmente, onde está Maria e Marta? Sentada, escutando, porque agora Jesus não é mais novidade para Marta, nem para Maria, agora ela já sabe qual é o protocolo dele. O maior desafio hoje, meus irmãos, de pregar o evangelho é a vida dos crentes. Ela é o maior anti-evangelho, porque as pessoas não sabem o preço, ou se sabem, não podem. Às vezes não é que não querem não, elas não podem pagar, ficou caro demais para ela. Mas aquela família foi extraordinária, porque agora aqueles que queriam matar um vão precisar matar dois. Betânia agora se tornou um local de peregrinação. É um dos lugares que eu mais gosto de ir, porque o Lázaro atravessou a fronteira da vida, foi do outro lado. Lázaro sabe trazer notícias do que acontece do lado de lá. Pois bem, meus irmãos,
Por que eu acho que essa palavra tem mais a ver comigo do que com você? Porque às vezes está tão pesado para mim. Às vezes fica tão pesado que eu acho que não vai dar para pagar, Pai. Eu não vou conseguir pagar esse preço. Eu não vou conseguir. Eu tenho que tomar essa decisão, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser assim, eu tenho que me afastar, eu tenho que me aproximar, eu tenho que fazer, eu tenho que deixar de fazer. É isso. Mas é tão pesado para mim, Pai, que eu não pensei que fosse viver com Jesus fosse tão pesado desse jeito. E eu posso dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Mas o foco de Deus sempre é a igreja, o reino, o povo, a nação. Porque o Senhor nos ama, te ama e quer mudar a sua vida para sempre. Essa é a grande verdade, mas você que decide. Morar no céu você vai. A gente precisa saber que tipo de vida você tem nessa terra. Você gostaria de viver como Elias ou como Eliseu? Todos os dias a vida está perguntando a você, dando a você direito de escolhas, fazendo com que você tome suas decisões, sabendo que você vai prestar conta delas. É preciso saber viver. Eu quero inicialmente usar 3 textos. O primeiro é Gênesis 1:1, que diz o quê? No princípio criou Deus os céus. Isso. Apocalipse capítulo 20, verso 6, diz assim: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte. Repita comigo, segunda morte. Isso. Mateus capítulo 10, verso 28, diz: Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Bom, gente, eu confesso a você que eu vivi 2 momentos na minha caminhada cristã. O primeiro momento foi a minha conversão e alguns anos posterior à minha conversão, onde eu estava totalmente focado nas coisas espirituais, e que aliás eu tinha um entendimento de que tudo era regido pela minha vida espiritual. Tudo que acontecia de bom para mim vinha de Deus, tudo que acontecia de ruim para mim era uma intervenção de Satanás. Mesmo quando eu escolhia errado, mesmo quando eu tomava decisões erradas, eu fui treinado a botar a culpa no diabo. Furioso, com o propósito de roubar, matar e destruir, dava eu com essa ideia livre acesso a ele na minha vida. Quando ele não estava trabalhando, as coisas estavam dando certo e Deus entrava. Ou seja, minha vida era um entra e sai. Ora entra Deus, sai o diabo, ora sai Deus, entra o diabo. E eu confesso que por muito tempo eu vivi desse jeito. Depois de um tempo, eu tive uma visão um pouco mais madura de que a vida não era apenas algo espiritual. E já estava escrito logo no primeiro versículo: no princípio Deus cria céu e terra. 2 vidas. É isso que eu quero refletir com você. 2 vidas. Pastor, que negócio é esse de 2 vidas? Está lá no Apocalipse. Ao que vencer não sofrerá o dano da segunda. Quantas mortes tem? Então como é que não tem 2 vidas? Ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, se tem 2 mortes é porque tem 2, uma eterna e a outra passageira, terrena. Aí nós damos um pulinho lá no Mateus 10, 28, e aí diz assim: não tenha medo daquele que pode matar o corpo, mas daquele que pode matar o corpo e ainda mandar a alma pro beleléu. Pastor, o que é isso? É isso que eu quero refletir com você. 2 vidas, uma vida nessa terra e outra eterna. Segundo a Bíblia, a prioridade, qual das 2? E por isso que está lá, ó. No princípio criou Deus, terra e céu. Não, céu e terra. O céu sempre vem primeiro. Eu gosto disso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua. E estas coisas, demais não. Não é isso que está escrito, demais. E estas coisas, qual as coisas? Comer, vestir, aquelas coisas que tudo está escrito. Não é demais, é aquilo que já falou. Depois você dá uma olhada no texto direitinho, tá certo? Busca primeiro o reino de isso. E depois a terra vos será acrescentada, suas necessidades. Não ajunte tesouro nessa terra, por quê? Ladrão, traça, ferrugem. Junto tesouro nu. Olha que beleza. Céu e terra, 2 vidas. Então eu descobri que você tem 2 vidas. Tu sabia disso? Não. Nunca parou para pensar, né? Por isso que eu vim falar. Deus te ama. Parece óbvio, mas às vezes algumas pessoas precisam escutar isso de quem? Delas mesmas. Treina isso no espelho. Falar com você: Deus me ama, Deus me ama. Ou então fala com: Deus te ama.
Você aí no espelho. Você tem que ter uma conversa com você. Então eu vou te mostrar hoje, de uma forma muito simples, dois camaradas que espiritualmente foram sensacionais, mas de vida terrena bem diferente. Então eu aprendi que você pode escolher quem você quer, como diz o mundo moderno, modelar. Quem você quer copiar, quem você quer seguir, certo? Então nós vamos pegar na Bíblia dois indivíduos que no que diz respeito a relacionamento com Deus, os dois foram 10. Mas no que diz respeito à vida terrena, no final eu vou te dar a opção de escolher quem você gostaria de ser. Por quê? Porque uma coisa é vida com Deus, espiritual, ir para a glória, a comunhão com o eterno. Outra, vida na terra, lidar com gente, casar, ter filho, sogra, trabalho, trânsito, política. Só troço bom. Por quê? Porque você tem que lidar com suas escolhas. É isso que você tem que entender. Porque às vezes suas escolhas é que são ruins. Pior às vezes que o próprio Satanás. Então deixa eu te mostrar um texto aqui, rapidinho. Você com anestesia, quando você vê, acabou. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 1. Olha que coisa linda. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha... Palavra de quem? Não, deixa eu ler de novo. Então Elias, o tisbita dos moradores disse a Acabe. Elias vai falar, pensa, eu sou Elias e tu é Acabe. Aí eu vou falar para tu. Vive o Senhor cuja presença ou cuja face eu estou, que nem nesses anos, ou durante esses anos, não vai cair uma gota, não vai chover na terra, segundo a minha palavra. Palavra de quem? Deus validou, sim ou não? Mas a palavra era de quem? Beleza. Eu quero mostrar hoje para você a vida do Elias e a vida do Eliseu. E você decide qual dos dois você quer ser. No quesito espiritual talvez seja difícil, porque os dois foram fogo puro. Elias foi um cara extraordinário, sim ou não? Escute só essa historinha. Acabe foi um excelente rei no que diz respeito à construção, gestão, expansão. Acabe foi um camarada extraordinário nessa área. Porém, Acabe cometeu um erro gravíssimo. Ele casou com uma mulher muito doida, modernérrima, era Jezabel, uma mulher à frente de seu tempo, forte, sedutora, manipuladora, certo? Veio de uma nação que treinou mulheres fortes. Acabe casou com essa dona. Uma dona doida. Chegou trazendo consigo sua cultura, sua fé, sua influência, a influência de seu pai, Etbaal, o rei dos Sidônios. Aquilo projetou Acabe. Acabe cresceu, é verdade. Mas Israel nunca viveu, né, uma época tão ruim no relacionamento com Deus do que na gestão desse Zé Ruela, chamado Acabe. Um borra-bota frouxo. Eu acho que Elias, um profeta, ele não gostou desse ambiente, lógico. Nenhum homem de Deus gostaria de viver numa cidade corrompida moralmente como essa, num governo como esse. Elias não fica satisfeito, e ele está certo ou errado. Mas qual é o problema de Israel? Quem é? Acabe e... Aí Elias, nervoso, vai falar com Acabe. Acabe, segundo a minha palavra, não chove mais na sua terra. Nossa, que bonito. Elias só esqueceu que ele morava lá também. Um detalhe simples, se acabasse a água pro Acabe, acabava para ele também. Preste atenção, não chove. Segundo a minha palavra, quando parou de chover, sabe o que Acabe falou? Alguém deve ter perguntado a ele: Acabe, por que não está chovendo? Ele disse: porque o Elias falou que não chove. Alguém falou: mata ele, que a palavra dele cai por terra. O Acabe deve ter falado: boa ideia, vamos procurar o Elias para matar o Elias. Aí Deus foi lá e defendeu Elias. Sim ou não? Não. Deus falou com Elias: Elias, o Acabe está finzão de matar tu. Então o que você faz? Foge, maluco, ninguém me mandou você se meter nisso. Fui eu que mandei você falar que não ia chover? Sim ou não? Não. Quem falou que não chove? E o Acabe quer te matar. Então o que você faz? Foge, rapaz, que ele vai te matar. Ninguém mandou você falar que não vai chover na serra do carro. O que você tinha que falar? Que morra o Acabe sozinho. Porque tem gente que basta ter um problema com um que quer afetar o coletivo inteiro. Às vezes Deus vem para você com uma regra que é para você. E você não quer ficar sozinho na regra, enfia em todo mundo. Porque Deus falou comigo que eu nunca mais vou ver televisão. Dane-se. Agora, para de dizer que ninguém vê mais a televisãozinha, um trocinho tão maneirinho para quem sabe ver. Nunca mais tenho rede social. Não tenha! Porque Deus está furioso com a rede social, com a sua, infeliz, que não sabe usar. Porque tem gente... O Elias falou: não chove. Deus falou: ó, foge pro Ribeiro de Querite, mas lá não tem comida, mas já conversei com o corvo.
para o corvo levar comida para tu, em fuga. Olha, um desobediente perseguindo um obediente. Sim ou não? Acabe é desobediente. Elias é obediente. E quem está fugindo de quem? O desobediente perseguindo o obediente que falhou o que não devia. Você pensa que não vai piorar? Claro, ficou muito tempo sem chover, porque Elias disse que o céu ia fechar, mas não tinha autoridade para abrir. Aí ele olhou para aquele ribeirinho secando, e o corvinho trazendo comida, mas ele estava entalando. Eu imagino Deus, fala para não chover, filho. Fala. Se mete onde não deve, ô profetão. Vamos embora. Deus falou, ô Elias, deixa eu falar para tu, Acabe já está chegando aí com a equipe dele, de rastreamento. Sai daqui e vai para Sarepta, que pertence a Sidom. E já conversei com a viúva para cuidar de tu. Agora melhorou, né, irmão? De corvo para viúva. Elias falou, agora sim, viúva. É isso aí, mano. Vai que eu arrumo um casamento e comida. Lá vai ele. Chegou lá, Elias, chegou. O que tem? Uma viuvinha, bagunçadinha, catando uns gravetinhos. Elias falou, ela deve conhecer a viúva que vai cuidar de mim. Deve ser amiga dela, uma amiga rica que ela tem. E Deus falou, aí, quem vai cuidar de tudo? Pô, o corvo estava melhor, é ou não é? Preste atenção nesse cara. Crente ou não? Elias é crente ou não? Fiel a Deus ou não? Cheio de Deus ou não? Vida fácil ou não? A viúva falou, moço, o que o senhor quer? Ele falou, quero água. Ele falou, água ainda rola. Quando ela estava indo, ele falou, só me arruma uma comidinha. Ele falou, comida não rola não. Moço, não vai rolar. Porque, ó, só tem uns gravetinhos aqui, ó. Vou comer e morrer. Eu e meu filho. Ele falou, caramba. E Deus falou que era para cuidar de mim. Dona sem recurso nenhum. Sim ou não? Sim ou não? Tá lá ele lá. Vida fácil? Não. Comendo o que dá para comer. Viu? Aí o filho da viúva faz o quê? Morre. Aí a viúva fala, você veio aqui, Elias. Ele falou, meu Deus, corvo não falava. Você pensa que lidar com um bicho é mais fácil? Eu quero mostrar a você que era um homem de Deus. Porque homens e mulheres de Deus têm vidas de fé pautadas em suas escolhas. Vão morar no Elias e Eliseu, você pode ter certeza que estão lá. Agora, apesar de admirar Elias, queria ser ele, não. Aí Deus fala para Elias assim, acho que era para ver se ele já aprendeu. Volta e se encontra com Acabe. Aí ele volta. Aí tem o encontro com os camaradas. E quando ele vê os caras, o que ele pede para acontecer com os caras? Morrer queimado. Cair fogo do céu para consumir. Aí o fogo parece dragão. Só fala coisa pesada, ruim sobre os outros. Por isso que andava sozinho. Aí voltou, apresentou Acabe. Acabe falou, olha aí o perturbador de Israel. Ele falou, perturbador é teu pai e a tua mãe, rapaz. Não falou assim, falou seus pais, eu só estou traduzindo. Vamos fazer o quê? Vamos pedir para cair fogo do céu. Essa parte ele é boa. Fogo? Falar com Deus e ter resposta, Elias é assim com Deus, sim ou não? Então Elias nem falou fogo, ele só falou fogo. Show pirotécnico. O cara é especialista, queimou tudo. Sabe o que ele fez? Matou os profetas de Baal. Não era para fazer um apelo? Profetas de Baal, vocês viram que o meu Deus é o Todo-Poderoso. Convertei-vos. Não, falou, mata essas pragas, mata tudo, mata. Aí correu atrás do Acabe, que queria aceitação. Foi para a porta correndo para falar para Acabe, Acabe, você viu como eu tenho intimidade com Deus, sou assim com Deus, falei que não ia chover e não choveu, certo? Falei que ia chover e a chuva está vindo aí, pois é, pedi para cair fogo. Acabe foi lá e contou para Jezabel, nem deu confiança, Acabe nem deu confiança para Elias, foi lá e falou, Jezabel, menino, tem uma notícia para te dar, não é boa não, o Elias matou os profetas do seu pai tudo. Jezabel falou, o quê? Acabou de chegar, gente, já fugiu porque falou besteira. Agora chega matando, chefe de grupo de extermínio. O que esse cara é, meu Deus do céu? Matou todo mundo, Jezabel falou, matou os profetas de papai? Avisa ele que essa hora, amanhã, ele está mortinho na silva. Foge o Elias. Corro, Jezabel, perigosíssima, querendo me matar. Homem de Deus, fugindo de uma mulher que Deus estava afinzão de matar. Eu imagino Elias falando, fogo na Jeza. Já era. Já virava churrasquinho. Vida difícil, sim ou não? Sim. Tá ele fugindo. Você é crente, sim ou não? Servo de Deus, sim ou não? Tá a fim de ficar fugindo? Sofrendo? Sozinho? Tinha um garoto que andava com ele. Nenhum garoto aguentou aquele menino que viu, sabe? A nuvem do tamanho da mãozinha. O garoto deixou ele ir na pista. Falou, vou embora, não dá pra andar com esse cara não. É isso. Elias falou, fica aí, rapaz, fica aí, não vem atrás de mim não me enche a paciência. Cara ruim de andar. Pastor, o senhor está denegrindo a imagem do profeta. Tô nada, foi pro céu. Porque tá assim de gente que vai pro céu, mas vai viver muito mal aqui, por causa de suas escolhas e suas decisões. Fala que não deve, faz o que não deve, não consegue viver com gente, porque gente é difícil. Viver com homem é difícil. Viver com mulher, viver casada é difícil, sabe? Porque homem, eu gosto disso. Porque olha só, olha que coisa fantástica. Só para você entender, eu abri um parênteses para oxigenar a sua mente.
Já eu vou entrar para falar de Eliseu. O menino tinha 5 anos de idade. Olha como é que é difícil viver com homem e mulheres. Tem mulher aí? Paciência para lidar com a gente. 5 anos de idade, a mulher olha para o filho e diz: esse menino não parece comigo nem com meu marido. Vou fazer um teste de DNA nele. Fez um teste de DNA e descobriu que o menino não é filho dela nem dele. Liga para o marido desesperado e diz: meu, tinha uma bomba para te falar. Esse menino não é meu filho nem seu. O homem falou assim: menino, mas você é muito esquecida. Ela foi esquecida por quê? Ele disse: você não lembra? Assim que nós estávamos saindo da maternidade, o menino se sujou todo e você falou comigo: vai lá e troca o menino. Eu fui lá, deixei o sujo e ponhei um limpinho. Escute só, escute. É só para oxigenar a sua mente, você que conseguiu entender. Estou falando de um homem de Deus fugindo de uma mulher, sim ou não? Cansado, estressado, confuso. Elias entra numa caverna e fala o que para Deus? Fiquei só eu. Deus falou para ele: ô Elias, por favor, eu conservei 7 mil. O Obadias disse que guardou uns caras. Elias falou: por que o senhor não me mata? Ele disse: porque Jezabel está finzona de fazer isso. Quer morrer, volta lá e eu terceirizo o serviço. Tá bom. Ele falou que iria morrer, sim ou não? Deus disse assim para ele: ó, vai lá, unge Azael, rei da Síria, Jeú, rei sobre Israel, e unge Eliseu, filho de Abel, meu lá em seu lugar. Não falou que estava a fim de vir embora? Então vem. Não quer morrer? Já arrumei outro para botar no seu lugar. Cuidado com o que tu fala. Cuidado com o que tu fala. Não sou desse extremista que diz que o poder da palavra rege tudo. A Bíblia diz que palavra tem poder, sim ou não? Mas se só a palavra tivesse poder, a vida do mudo não andava. Tão devagar com andou. Tá certo? É só para você refletir. Expansão da mente. Preste atenção aqui. Olha só. Dá uma olhadinha nesse negócio aqui. Olha só. Elias passa, chama Eliseu. E durante o percurso de Elias com Eliseu, Elias diz assim: Eliseu, fica em Gilgal porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu falou: Elias, eu vou com você para Betel. Chegou em Betel, Elias falou o quê? Eliseu, fica em Betel que o Senhor me enviou para Jericó. Sabe o que Eliseu falou? Eu vou contigo, não vou ficar. Chegou em Jericó, o que Elias disse? Fica em Jericó porque o Senhor me enviou ao Jordão. Preste atenção que inúmeras vezes Elias está tentando fazer com que Eliseu parasse a sua caminhada. É notório que ele foi um grande homem no que diz respeito a relacionamento vertical, mas relacionamento horizontal, para mim Elias foi um fracasso. Mas deixa eu mostrar a você, para despertar você a curiosidade de não apenas ler novamente a história de Elias, como também olhar a história do Eliseu. Dizem que é muito melhor aprender com a experiência dos outros do que com as suas próprias experiências. Talvez isso tenha acontecido com Eliseu. Porque quando Eliseu vai entrar no cenário, quando Elias sai e Eliseu entra, você vai descobrir que a escola dos profetas cresce, a ponto dos profetas procurarem Eliseu e diz: a escola está pequena, o lugar está pequeno demais, não está cabendo mais gente. Mas cabia na época do Elias. Eu nunca vi solicitação para expansão de escola de profeta na gestão de Elias, que começou essa história. É verdade. Mas provavelmente a maneira de conduzir sua vida fazia com que Elias tivesse pouco sucesso em seus relacionamentos interpessoais, horizontais. Tem uma viúva na miséria, é verdade, para receber Elias. Mas quando Eliseu vem passando, uma mulher rica o constrangeu a ficar na sua casa. Todas as vezes que Eliseu passava por Sunem, era recebido na casa da mulher rica. Ela preparou um quarto com cama, mesa, cadeira, luz e comida para esse rapaz, ou para esse homem. Enquanto Elias vive num ambiente totalmente... Eu não estou dizendo que Eliseu teve vida fácil não, viu? Não é isso que eu estou falando. Mas quando você estuda a história dos dois, você vai ver que os dois vão morar no céu, mas com vidas muito diferentes aqui nessa terra. Qual é a minha preocupação quando exponho essa palavra? Ver o sofrimento de muita gente que não precisava sofrer. Bastava equalizar a sua vida com decisões corretas, porque a Bíblia diz o seguinte: eu bem sei os pensamentos que você tem a respeito de você, eles são de coisas boas e não de coisas más, e eu estou querendo entrar com você no que você quer para você, para dar a você o que você deseja, mas eu não consigo, porque você é um sabotador da sua própria história. Pare e pense nisso. Ah, pastor, mas eu agora estou lembrando daquela viúva que ficou sem o marido e os filhos, e seus filhos iam ser vendidos. Está no capítulo 8, ou no capítulo 4
verso 1. O 8 é o que começa da mulher rica. Mas eu queria lembrar a você que essa mulher que está passando dificuldade, não foi Eliseu que foi procurá-la, foi ela que foi procurar Eliseu, para dizer para ele: eu preciso de uma instrução. Olhe bem, enquanto Elias vai para receber ajuda de uma mulher pobre, Eliseu entra na história de uma mulher pobre, para levar essa mulher para a prosperidade. Enquanto Elias vai viver num ambiente de escassez, Eliseu vive num ambiente de prosperidade, de crescimento. Enquanto Eliseu profetiza, enquanto Elias profetiza morte, Eliseu profetiza vida para uma comida que tinha morte. Preste atenção como Eliseu procede. Um dia o caos estava estabelecido e Eliseu chega e diz assim: olha gente, amanhã, essa hora, na porta da cidade tem comida com fartura. Um general disse: ainda que a janela dos céus se abrisse, isso seria impossível. Eliseu falou: por causa disso tu não come. Se fosse Elias, diria: não tem comida mais para ninguém. Eliseu é alguém que também fala algo desafiador, sim ou não? Mas de forma específica, porque ele sabe que o coletivo é sempre o alvo de Deus. Deus não tem problema com enriquecimento, com crescimento, com expansão individual, mas o foco de Deus sempre é a igreja, o reino, o povo, a nação. Nós estamos aqui porque por causa da igreja, porque o Senhor nos ama, te ama e quer mudar a sua vida para sempre. Essa é a grande verdade, mas você é que decide. Morar no céu você vai. A gente precisa saber que tipo de vida você tem nessa terra. Eu gosto do Eliseu, porque um dia a casa dele está cercada. Já contei essa história aqui. E Geazi trabalha com ele. Elias está andando sozinho, quer parar todo mundo. Eliseu contratou o Geazi. Geazi abriu a porta e viu os inimigos, tudo, os arameus, os sírios, cercando a casa do Eliseu. E o menino fica amedrontado, tremendo. Fala para o Eliseu que está lá dentro: o que faremos? Eliseu chegou na porta: muita gente, hein? E o garoto falou: e agora? Quem poderá nos defender? Nossa, acabou, não dá mais para segurar. Eliseu falou: calma, garoto. Calma, garoto, que é isso? Pode tremer, rapaz. Mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com ele. Não fala amém não, que o garoto olhou e falou: mais numerosos que estão conosco. Tá com mais medo que eu, esse moço aí, o Eliseu. Eliseu falou: Senhor, olha o que Eliseu falou. Senhor, abra os olhos do menino, amplia a visão desse cara. Para Eliseu, quem anda com ele merece ver o que ele vê, merece ter a experiência que ele, enquanto Elias manda os outros embora. Eu gosto do relacionamento de Eliseu. Esse sim, amizade com a viúva, ou com a mulher rica, perdão, é fantástico. Um dia ele está na casa da mulher rica. Olha só, na casa da mulher rica, deitadão. Falou: cara, essa mulher é maneira. Pô, tem tratado a gente legal, né? Ô Gizi, mulher é maneira, né? Pô, cara, chama ela lá que eu quero ver o que ela tá precisando. Aí o menino chamou. Aí a dona chegou: pois não, eu sou Eliseu. Ele falou: dona, a senhora é uma mulher maneira. Tem cuidado da gente assim legal. O que a senhora tá precisando aí? Ela falou: tô precisando de nada não, moço. Olha só, a mulher tá dizendo que precisa de nada. Mas é lógico que ela não precisa de nada. Olha o estilo de vida que ela vive, abençoando outras pessoas. Falou: não, habito no meio do meu povo, tô tranquilona. Aí ela foi embora. Aí Eliseu falou: Gizi, e aí, Giz, nós temos que fazer alguma coisa para essa mulher. Eu gosto. Olha o bate-papo dele com o garoto dele, o ajudante. Geazi falou: ó, Eliseu, eu não ia falar nada não. Essa tradução é minha, tá bom? Vai ler isso na Bíblia, não tá lá. Falou uma coisa pra tu: ela não tem filho não, se notou não? E o marido dela já tá, ó, atravessando o Cabo da Boa Esperança. O cara já tá velhinho, já tá ruim, ou é agora ou nunca. Eu acho fantástico. Olha só o estilo de vida do Eliseu, sabe? As aventuras que esse cara tá vivendo, a liberdade que ele dava para o garoto, o estímulo que ele dava para que aquele menino obtivesse experiências como ele. Enquanto, sabe o que Eliseu falou para Elias? Eu quero uma porção. O que o Elias falou para Eliseu? Dura coisa me pediste. Duro por quê, Zé? Isso quem vai dar é Deus. Conhece alguém que só pode atrasar a vida dos outros? Você emagreceu? Como é que você emagreceu? Menina, é muito difícil, não vou nem falar com você. Ô infeliz, você não perdeu peso? Deixa os outros perder também. Falo não, pastor, falo não. Vai que todo mundo emagrece, aí eu perco minha beleza. Eu olho a história desses dois, eu vejo, dizem que Eliseu fez o dobro do que Elias fez. Você olha a história desse camarada, ela é extraordinária. E espiritualmente, eu confesso a você que não vejo nenhuma diferença entre os dois. Não. Aliás, eu acho até que me parece que Elias tem até um nível um pouco maior. Mas quando eu olho o estilo de vida que Eliseu viveu, preste atenção. A mulher vem na direção dele, deixando o filho morto em casa. Eliseu está olhando. Ele diz: vai lá e vê o que aconteceu. Geazi vai até lá e diz: o que houve, minha senhora? Está tudo bem contigo? Com teu filho?
com seu marido, ela disse o quê? Vai tudo bem, preciso falar com Eliseu. Eliseu está olhando. Quando ela chega, ela pega nos pés de Eliseu, Geazi vai tirar. Eliseu disse, não tire ela daqui não, porque Deus não me revelou o que está acontecendo com ela. Claro que não vai revelar. Deus não precisa revelar coisas quando você tem intimidade com pessoas que podem te falar. Se você quer ajudar de verdade, Deus não precisa te revelar para que você ajude. Às vezes basta uma pergunta sua. O que eu posso fazer por você? Com todo respeito, até porque um dos profetas extraordinários foi Elias. Mas eu pergunto a você, com muito respeito, a integridade moral desse profeta, que jamais quero difamá-lo. Mas no que diz respeito à terra, vida terrena, não estou dizendo céu, princípio cria Deus, céus e terra. Céu para mim, eu estou com os dois. Mas terra para mim, você gostaria de viver como Elias ou como Eliseu? Pare e pense. Todos os dias a vida está perguntando a você, dando a você direito de escolhas, fazendo com que você tome suas decisões, sabendo que você vai prestar conta delas. É assim que funciona. É preciso saber viver. Se o bem e o mal existe, você pode escolher. Porque é preciso saber viver. Na minha concepção de fé, todos os que têm a Cristo, se no momento de sua morte, de atravessar a primeira morte, onde o espírito se separa do corpo, isso acontecer de forma gradativa, paulatina, te der alguns minutos, algumas horas ou alguns dias, ninguém se perde. Porque todos nós sabemos o endereço. Talvez a perda é muito mais expressiva e significativa numa morte súbita, um infarto fulminante. Aí tu tem que estar pronto. O arrebatamento chegou, levou e tu estava engasgado no percurso. Eu tenho muitas esperanças em Cristo da vida eterna, mas do jeito que eu ando vendo a sociedade adoecida, eu tenho poucas esperanças de uma melhoria de vida nessa terra, por causa das escolhas equivocadas que as pessoas estão fazendo. E qual é a minha grande preocupação? Primeiro é o exemplo que nós que já estamos dentro, estamos dando para quem está chegando. E segundo será que não vai ficar cansativo vir todos os cultos à igreja e vir palavras de vitória serem proferidas daqui para aí, e a vitória, apesar da distância tão pequena, nunca vai? Será que já não corre o risco de você achar que nós estamos contando histórias para você? Que nós estamos enganando vocês? E que essa história de fé é balela? Resultados são importantíssimos. E quanto mais rápido você puder obtê-los, eles nunca vão subjugar a eternidade. Nunca. Céu sempre primeiro, terra depois. Mas não diminua o poder da terra, porque é nela que está o testemunho. É para ela que as pessoas estão olhando, para a sua vida, para o seu exemplo. Então eu quero inspirar você a finalmente viver o incrível, o sensacional. Sabe por quê? Porque vocês acabaram de sair de uma escola. E aí eu me pergunto, não apenas para vocês, do ministério tão forte na área de ensino que é o de vocês, que ferramenta pessoas com ferramentas e com informações extraordinárias. Mas sabe qual está sendo o grande desafio? A turma que recebe as ferramentas e as informações, transformar conhecimento em comportamento. Ninguém precisa vir à igreja para saber o que é ser um bom marido, sim ou não? O difícil é ser. Ninguém precisa vir a uma igreja para saber o que é uma esposa. Você já tem todas as ferramentas. Qual é o desafio? Transformar ferramentas e conhecimento em comportamento. Essa é a reflexão que eu quero deixar para você hoje. Mude sua vida, porque Deus te ama. Ama tanto você que te trouxe aqui para escutar essa palavra.